Parashá Shofetim, porção semanal, Deuteronômio, capítulo 16 e 17, 16, 18, diz assim: Juízes e polícias designarás para ti em cada uma de tuas tribos, em todas as tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não torcerás o juízo, não farás distinção de pessoas e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte as palavras justas. A justiça e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Não plantarás para ti nenhuma asherá, nem árvore junto ao altar do Eterno teu Deus, que farás para ti. E não levantarás para ti matsevá, porque o Eterno teu Deus odeia. Não sacrificarás ao Eterno teu Deus boi ou cordeiro que tenha defeito ou qualquer imperfeição. Lá na frente eles fizeram isso, né? Vocês vão lembrar que eles são chamados a atenção lá na época de Ageu, para aquele pedaço lá, quando Deus fala, leve essa oferta a um governador para ver se eles vão aceitar. E naquela época foi dito que eles iriam olhar o campo deles, iriam olhar a comida, mas o bolso ficaria furado, porque eles não teriam dinheiro e não comeriam daquela plantação. O verso 2 do 17, quando for achado no meio de ti, numa das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá, homem ou mulher que fizer o que é mal aos olhos do Eterno teu Deus, por transgredir sua aliança, e tiver ido e servido a outros deuses, e tiver se prostrado a eles, ou ao sol, à lua, ou a qualquer astro do exército dos céus, o que não ordenei, e se isso te for denunciado e ouvires, então indagarás bem, e eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, farás conduzir à porta da cidade aquele homem ou aquela mulher que cometeram esta má coisa. Seja ao homem ou à mulher, os apedrejarás e morrerão. Por depoimento de 2 testemunhas ou de 3 testemunhas, será morto aquele que deve morrer. Não será morto por depoimento de uma testemunha. A mão das testemunhas será primeiro contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Quando alguma lei te for desconhecida em juízo, se seu sangue for puro ou impuro, se uma causa justa ou injusta, se uma chaga for pura ou impura, ou se surgirem causas que provoquem divergências de opiniões em tuas cidades, levantar-te-ás e subirás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, e virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias. Indagarás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que escolher o Eterno. E cuidarás de fazer de acordo com tudo o que te ensinarem. Conforme o mandado da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que te disserem, farás. Não te desviarás da sentença que te anunciarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E o homem que fizer com malícia, para não ouvir o sacerdote que está ali para servir ao Eterno teu Deus ou ao juiz, o tal homem morrerá, e o eliminarás o mal de Israel. E todo o povo escutarás e temerás, e não mais procederão mal. Quando fores à terra que o Eterno teu Deus te dá, e a herdares, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei,
como fazem todas as nações que estão ao redor de mim, poderás certamente pôr sobre ti um rei que escolher, o Eterno teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um homem estranho, que não seja teu irmão. Somente não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Eterno vos tem dito: nunca mais voltareis a este lugar. Salomão, o rei, errou neste princípio, porque ele teve muitos cavalos. E naquela época o povo que dominava essa arte da criação de cavalos e cuidados era o Egito. Esse é um cuidado que Deus tinha para que não tivesse tantos cavalos assim e forçasse o povo a retornar ao Egito, entendeu? Porque a ordem é, você, uma vez livre, ele quer que você permaneça livre. E não significa que você vai achar assim, eu sei me controlar. Porque o rei, nesse caso, Salomão, ele achava que estas coisas não iriam afetar a ele. Tá bom? Da mesma forma como ele ganhou lá, que teve aquele tanto de mulheres, também achou que não iria afetar. O 18. E quando se sentar sobre o trono de seu reino, escreverá para si o traslado desta lei num livro diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Eterno seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los, a fim de que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se desvie dos mandamentos nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Aqui é o famoso mandamento de que o rei, ele teria de ter uma lei, uma Torá de porte pequeno para que ficasse com ele, e quando ele tivesse que sair, está fora do palácio ou está numa guerra, ele pudesse estudar a Torá e também buscar conselho em Deus. Então isso aqui é um mandamento para o rei. O rei era obrigado a ter a Torá com ele. E também deveria ter a Torá no próprio palácio, para que ele pudesse estudar. Isso aí era mandamento de Deus. Então, quer dizer, aproveitando aqui essa oportunidade, lembrar aquele fato de Davi em relação a Shaul. Logo na primeira prova que o rei Saul teve que passar, foi em relação que Samuel falou para ele: você não comece os trabalhos aí antes que eu chegue. E o que ele fez? O exército inimigo começou a se aproximar, entrou o quê? Entrou o pânico, tanto nos soldados, e os soldados pressionando o rei ali acabou o quê? Descumprindo a ordem do profeta Samuel. E aí, nesse sentido, ele já leva essa primeira grande repreensão, tá? Alguns anos lá na frente, o que acontece? Davi está numa situação muito semelhante. Deus tinha dado uma ordem para ele, que era para ele atacar o inimigo somente quando ele percebesse que a copa das árvores começassem a se mover, como se tivesse alguém ali, tá? E conta o Midrash do livro de Samuel que aquele exército inimigo, ele veio se aproximando, que chegou a ponto de estar assim, como daqui lá naquela porta, 4 metros. Aqui está muito mais de 4 metros. E todo mundo ficou em pânico também, como naquela época de Saul. A mesma coisa. Só que Davi, ele não abriu mão, porque ele olhava e os soldados falavam, vamos atacar. Ele falava, não,
ainda o Eterno não nos deu o sinal. E eles reclamando, falando assim, mas espera aí, vai esperar eles nos atacarem? Quantos morrerem aqui hoje, a culpa é tua. E começaram a... Pense em você nos momentos que você tem que cumprir aquilo que Deus falou para você. E aí, enquanto depende apenas de você, você fica numa situação mais ou menos confortável. Agora imagine essa situação que envolve vida ou morte. E as pessoas que estão correndo risco de morte, apontando o dedo para você e falando assim, olha, se eu morrer ou quantos de nós morrerem hoje, a culpa é sua. Porque você não está autorizando a gente proteger a nós mesmos. E naquele momento, ele preferiu escolher em quem? Manter a escolha nas palavras de Deus. Não pensem que isso é fácil. O estilo de vida que a gente escolheu viver, ele é muito bom para um lado e ele é difícil por outro lado. Porque enquanto está tudo bem na tua vida, você simplesmente vai se gabar dizendo que você anda nos caminhos do Eterno. Mas perceba que em quantos momentos, mesmo a gente dizendo que está tudo bem, nós já estamos descumprindo talvez algumas ordens que o Eterno falou especificamente para você. Porque um detalhe importante é que durante o decorrer da tua vida, você aprenda a ouvir aquele testificar da voz de Deus dentro de você. Tá? Fica evidenciado que enquanto você tem o rei, e o rei tem que tomar decisões para um povo. Voltando para este assunto, o rei falou o que naquele momento? Disse, espera, ainda não temos o sinal. Ou seja, aqui ele poderia ter descumprido a palavra de Deus por medo da morte. Agora, quando você tem um texto famoso que fala que a gente não deve ter medo da morte, tá? Tem o famoso texto do livro de Josué, coloco a vida e a morte diante de você hoje, escolha, pois, a vida. Entendeu? Quando a gente está escolhendo, a nossa escolha, ela é diária. Você não passa momentos sequer sem escolher. Agora mesmo, por exemplo, você está escolhendo a não prestar atenção nos pensamentos que estão vindo na tua mente aí agora, e você está fazendo força para prestar atenção naquilo que eu estou falando. Isso já é uma escolha. Você está escolhendo. A nossa mente, ela vai manter esse padrão de pensamento ininterrupto, tá? Por isso que tem aquele dito do rabino que está orando a Deus, e aí ele está falando, ele começa a perceber a influência maligna, então coloca como Satã, né? E aquilo não melhorava. Aí ele pega e fala assim para Deus, recebe a minha oração com Satã e tudo. Entendeu? É uma escolha. É a escolha. Aí foi nesse caso quando Davi não cedeu à pressão daqueles soldados, mesmo correndo o risco de ser conhecido na história como o rei que permitiu os seus súditos morrerem na batalha. Bastou ele manter a palavra de Deus, ele viu a copa das árvores mexendo. E aí ele deu sinal, agora ataque. E Deus deu a vitória para eles. Tá? É justamente aqui. Baseado nessas coisas, existem muitas histórias que entram como causos. Por exemplo, tem um caos aí famoso daquele alpinista que ficou pendurado foi caindo tudo, né, da neve, e ele naquele momento clamou pedindo ajuda para Deus e ficou agarrado na corda, porque a voz falou para ele, solte a corda, e ele ficou com medo de soltar a corda e ir para buraco adentro, e no outro dia ele foi encontrado ali morto, congelado, meio metro do chão.
tá? Não sei se isso aconteceu de verdade ou se são esses causos baseados nessas coisas que a gente está falando. Então a voz veio, salta, mas o medo foi maior. O medo da morte foi maior. Ele não sabia que ele estava a meio metro do chão. E tem momento, portanto, que a gente passa por isso. Às vezes Deus fala para você, não compre tal coisa. E aí você fala, mas se eu perder essa oportunidade, eu nunca mais vou ter isso. Imagina se Deus tivesse falado para você um dia antes de você viajar, falasse assim, não vá para aquele lugar. Entendeu? Você fala, poxa, eu já paguei, não posso perder esse valor, é uma chance, nunca mais vou para lá, e tal. Nesse momento, tchau, eterno, estou indo. E vai. Porque no nosso dia a dia, parece que é uma cultura que a gente vai aprendendo, que é assim, enquanto aquilo que Deus fala para você está dentro do teu plano aceitável, você cumpre de boa, é fiel. Mas na hora que qualquer coisa dessa palavra do Eterno vá contra aquilo que você está administrando, você não cumpre, as pessoas não cumprem. Dá para perceber que a forma como Moisés está lidando com esse povo é um povo que não viveu na prática essa história dos últimos 40 anos. Porque muitos ali nasceram durante esses 40 anos. Outros já tinham mais de 40 anos porque já era nascido, desde que foi dado a ordem que eles teriam que vagar 40 anos. A punição era um ano para cada dia daquele período que eles foram visitar a terra e vieram com aquele cenário terrível. Então Deus falou, eu vou dar um motivo para você chorar. E sem que você perceba, olha o que as mães ou os pais fazem com os filhos. Eles repetem essa ordem, porque a criança, naquele momento de birra ou mimo, ela fica lá, viu? A criança vira até meme, né? Porque fica engraçado. A criança chorando, fazendo aquele escândalo, não escorre uma lágrima. Aí a mãe fala, olha aí, não tem nem lágrima, isso é frescura tua, você quer chorar? Olha o que as mães falam, você quer chorar? Então eu vou dar um motivo para você chorar. Aí ela pega uma cinta, um sapato, vai querer bater na criança, vai querer pôr um castigo, sempre para poder... Tá vendo? Por que traz celular, né? Por isso que eu não gosto de trazer celular, eu esqueço de desligar. E aí, você vai ter um motivo para chorar. Aí vai lá e bate na criança. A mesma coisa aqui. Vocês estão chorando em pânico por causa desses negócios? Olhando nesse sentido de forma infantil, aquele povo agiu de forma infantil. Isso está lá na Parashá Shelach Lecha, né? Então, quer dizer... O Moisés ele está trazendo novos relatos, está trazendo relatos da história, do que já tinha falado, mas está procurando criar uma imagem nova, um padrão na mente daquelas pessoas, no coração daquelas pessoas, para que eles, porque eles não tinham uma mente escrava. Os outros, sim, os outros passaram pela escravidão do Egito. Agora, teria que dar o máximo possível de liberdade para essas pessoas, mas uma liberdade com responsabilidade. E a coisa mais difícil, você vai perceber, é você exercitar tua liberdade com liberdade. Porque todo mundo quer ter liberdade, mas sendo vigiado, tá? As congregações de religiões diversas, então você tem, no judaísmo, você vai ter o rabino. Você acha que não tem um monte de gente que vai ficar debaixo da orientação do rabino para tudo, querendo ser dirigido pelos ditos rabínicos? Vai. Já não é famoso o pessoal de igreja evangélica que fica aos pés da orientação
de pastor? Sim. Católicos que ficam à base do padre? Sim. Não tem filho que a vida inteira fica na orientação dos pais? Se bem que o mais normal é você ver o filho fugir da orientação do pai. Tá? Mas de uma forma bem genérica, as pessoas lutam por liberdade, mas ao mesmo tempo elas querem permanecer num papel de escravidão. E isso impede o crescimento individual. A coisa mais difícil que tem, você deseja que o teu filho cresça, mas você é o primeiro que prende o filho. Porque para ele crescer, às vezes ele tem que mudar de cidade. E aí você pensa, mas eu não quero ficar longe do meu filho. Aí pensa, eu não sei quanto tempo eu vou ter meu filho, eu quero curtir um pouco mais. Só que para curtir um pouco mais, você não deixa ele mudar de cidade. Se ele não muda para aquela cidade, ele não vai crescer profissionalmente. Não vai crescer, nesse exemplo aqui, no que era para crescer. Então, dá liberdade? Dá, mas segura. E Deus, Ele quer que você aprenda nele ter liberdade e ser de fato livre. Só que para você ser livre, você precisa aprender a ser um ser responsável. E responsabilidade, por um lado, ninguém quer ter responsabilidade, não é? Se você, por exemplo, recebe um cargo de confiança de alguém, você sabe que vai responder para este alguém como responsabilidade. Mas antes de você responder para alguém, o que você faz? Você não transfere responsabilidade? É assim, a gente transfere. Para quê? A liderança tem que aprender a dar liberdade, a transferir responsabilidade. Ou seja, ninguém faz nada sozinho. Mas na hora que o negócio aperta e vai cair só em cima de você, o que você vai fazer? Você vai falar que foi você sozinha que errou? Vai colocar que eles erraram, né? É o normal, entendeu? Agora, no livro de Neemias, aquela famosa oração que ele faz, ele não estava no pecado junto com o povo, mas na oração dele, ele usa o termo, nós pecamos, tá? Ele se coloca no meio do povo. Moisés também se coloca no meio do povo. Então, quando Deus, para provocar Moisés, falou assim para ele um dia, desce logo, porque o teu povo... Lembrando dessa história, por que Deus fala para ele, o teu povo? Não era povo de Deus? Isso aí é a época lá que estava próximo de acontecer o bezerro de ouro. Não era povo de Deus? Não é o povo que saiu do Egito? Mas quando Deus fala assim, Moisés, desce logo, porque este teu povo vai se ajoelhar para me trair. E aí ele tenta conversar com Deus, argumentar, dizendo, não, eles até podem ter pecado, mas eles não vão se ajoelhar. Aí Deus fala, eles já se ajoelharam. Mas se eles já se ajoelharam, eles não vão invocar como Deus. Eles já invocaram como Deus. É fato acontecido. E aí, por que teu povo? Porque quando saíram do Egito, aquelas pessoas que queriam aproveitar o ensejo, aquele momento, aqueles feiticeiros, né, idólatras, eles saíram juntos, se ajuntaram ao povo. E Moisés permitiu, Deus falou, não leve esse povo. E Moisés intercedeu e falou, não, Deus, vamos levar, eles querem te servir. Olha, responsabilidade tua, ou seja, é teu povo. Os problemas que vieram daí sempre tinha o dedinho dessas pessoas, que na Torá você vai encontrar pelo nome de Erev Rav, né? São essas pessoas má, coração maldoso, porque não tinha de fato Deus como excelência. Eles não queriam, eles usaram. E aí vem a pergunta para nós. Nós queremos de fato Deus? E aqui a gente pode pensar assim,
Davi, tem uma coisa, não ia falar nada disso, mas me brota o pensamento aqui, acho que é legal comentar. Davi uma vez pediu para Deus para que o nome dele fosse colocado junto com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele queria que colocasse também Davi. Entendeu? É um pedido simples, pequenininho, né? Olha a moral que ele queria, para que o nome aparecesse, olha, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Davi. E Deus falou, não, você não tem mérito, você não trabalhou tanto para isso. Estes foram provados, eles passaram nas provas difíceis. E aí ele fala, então Deus, está fácil, prova a mim. E aí você, carimba meu nome aí. Ele falou, não, você não vai passar no teste. Ah, Deus, eu sou Davi. Claro que eu vou passar. Homem segundo o teu coração, pode provar que eu estou dentro. E aí Deus Alguém aqui lembra qual foi a prova? A única prova e caiu. Qual foi a prova? O famoso chamado pecado de Davi com Batseba. Tá? Esse foi a prova e ele caiu. E aí, mais para frente, o que é colocado? A vida dele foi muito sofrida. Mas ele teve um mérito muito grande, por sinal. Ele proclamava os salmos todo dia. Aquilo estava sempre na cabeça dele. Independente dos momentos, para todo tipo de momento, seja de grande felicidade ou de grande perda e tristeza, ele relatava, ele declamava, ele falava, ele tinha os salmos decorados na cabeça. Ele proclamava. Por quê? Porque você tem, desses salmos, que são os 150 capítulos de salmos, você tem salmos que foram escritos por Adão, que foram escritos por Salomão, que foi escrito pelos filhos de Coré, que foram escritos até por Jacó. Você tem diversos salmos, uns 70, parece que são 72 salmos escritos pelo próprio Davi. Então, desses 50 capítulos, ele estava sempre falando. E aí, nesse sentido, o mérito dele brota daí, porque essa atitude permitiu com que a bênção de Deus pudesse descer sobre todas as pessoas até o dia de hoje. Por isso que se fala que você deve aprender a ler pelo menos um salmo diariamente em voz alta. Porque aquela virtude, aquela bênção, aquilo que aconteceu, aquela história, aquilo se faz presente no momento que você está declarando e é bênção de Deus para a tua vida. E agora eu não vou lembrar qual é o texto, eu não lembro aqui qual é o salmo, não me lembro se é o 19, mas é aquele que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam retas diante de ti. Então, nesse sentido, foi um pedido que Deus então aceitou, que ficou então conhecido, que os salmos existem pelo mérito de Davi, tá? E é uma coisa muito bonita tudo isso. Outra coisa importante que a gente aprende é que quando Jacó deixa a terra e ele vai forçado, claro, né? Porque ele foi abençoado pelo pai, naquela situação que todos conhecem, e teve que fugir da morte por causa de Esaú, que queria matar. Então ele vai para a terra do tio dele, lá onde ele vai se casar com Raquel. Entendeu? Quando ele chega lá, o que é que marca a presença dele quando ele chega? O povo ficava lá esperando outros homens aparecer no decorrer das horas do dia, para que eles pudessem tirar a tampa
do poço de água, para poder retirar água. Ora, então conclui-se que aquela tampa era extremamente pesada e uma pessoa sozinha não conseguia tirar. Tá? Isso é um fato. Segundo fato, se todos precisavam se encontrar para ir na dependência daquela água, significava que era marcante o quê? A falta de água naquela região. Quando ele chega, ele está vindo com a bênção de Deus. Então, aonde ele chegou, a bênção de Deus chegou com ele. O que aconteceu? Ele não esperou ninguém, ele ficou olhando, por que ninguém está tirando água desse poço aí? Né? Ninguém falou, não, mas isso aqui quem que vai aguentar tirar? Mas é fácil, é só tirar essa tampa. E ele vai lá e moveu a tampa sozinho. E então, diz que a partir desse momento, não faltou água mais para aquele povo. Tanto é que quando ele quis, mais lá alguns anos para frente, ele quis retornar. Lembra que a promessa era, eu vou, mas eu volto. Se Deus, o Eterno, me abençoar, eu quando voltar darei a ti os dízimos. Isso aqui é uma outra oração famosa. Então, quando ele se propõe a voltar, o que Labão faz? Mas não era só Labão. Imagina aí, aqui em São Paulo não tem a Federação das Indústrias. Então, imagine lá que Labão fazia parte de uma confederação das pessoas que tinham os negócios. E eles todos entendiam que aquele lugar era um lugar antes de Jacó, e se tornou um outro lugar com a presença de Jacó. Ou seja, eles não tinham água. Agora eles têm água. Favorece o negócio. Não podemos deixar esse homem embora. E quando esse homem sai, o que vai com ele? A bênção. Você é abençoado? Então onde você chega com a bênção. E você fica ali. Tá ruim? Mas ainda que esteja ruim, a bênção de Deus em você ainda está abençoando o ambiente e pessoas. Na hora que você sair dali, esse mérito te acompanha. Aquele lugar vai voltar ao que era antes. Você pensa assim, mas é possível um lugar se transformar por uma pessoa? Claro que é. Você pode ser sim um motivo de bênção no local do teu trabalho. Você pode ser, sim, o responsável pela mudança de comportamento de tantas pessoas. Então, tem gente que às vezes é insuportável, aí você chega ali naquele ambiente, dizem para você, cuidado com fulano de tal, hein? Essa pessoa não é confiável. Por quê? Todo mundo conhecia a história. Aí aquela pessoa, ela começa a ser uma outra pessoa, mais confiável. Né? Ninguém tira de sobre ela o título de não confiável, mas ela mudou por quê? Por causa da bênção que está em você, altera até o comportamento de pessoas, e aí quando você sai, aquela bênção vai junto, a pessoa volta a ser o que era antes, extremamente não confiável. Assim como você é abençoado pela presença de pessoas, você também pode ser amaldiçoado pela presença de pessoas. E pra gente, e olha como são as coisas. O mundo evangélico, que a gente conheceu tão bem, porque viveu nele alguns bons anos, todo mundo falava da autoridade que se tem contra os demônios. Mas era muito comum você também perceber que as pessoas tinham medo dos demônios. Eu não vou na casa de fulano de tal porque ele é espírita. Olha, não é você que tem que ter medo dele, são aqueles espíritas que tem que ter medo de você. Aí eu lembro de uma pessoa que ficou muito tempo sem ir na casa da mãe, ia na casa da mãe de vez em quando, porque falava, sempre que eu vou lá eu volto para casa oprimido, porque a minha mãe tem outra religião, tal. Você não acha esquisito isso? Não era ele, com a presença de Deus, ele pessoa, tá? Ou ela pessoa, levar a bênção para a casa da mãe e não voltar ele depois
de estar na casa da mãe, voltar para casa e sentir opressão? Então tem coisa errada. Você tem que receber a bênção. E se você está recebendo a maldição, então tem coisa errada no teu próprio padrão de comportamento. Como é que você está defendendo o teu pensamento? Tá? Se você for estudar como a física quântica explica nessa modalidade atual de espiritualidade e vai mostrar, porque eles não vão chamar a alma do homem de alma, porque vai estar muito vinculado com o processo religioso, tá? Eles vão chamar Deus de a suprema consciência e vão chamar a alma do homem de consciência. Só que você já aprendeu pela psicologia, num plano simples, que consciência é esse processo do teu pensamento, daquilo que você está ativo no aqui e agora. Mas consciência, nesse sentido, vai além, porque ela é a vida deste teu ser que comanda junto com o corpo. Aí eles vão achar que esta vida desta consciência vai existir dentro do cérebro. E que se o cérebro morre, morre também a consciência. Aí eles vão falar, logo, não há reencarnação, não há vida fora do corpo. Mas aí você vai ver que você tem experiência com uma vida espiritual, por conhecer mundos espirituais, por ter visões, por ouvir voz de Deus, por ter contato com N experiências. Então, quer dizer, existe esse mundo espiritual. Então, essa consciência, ela está contra uma regra que Einstein colocou, que nada nesse mundo, nesse universo chamado espaço-tempo, nada pode ser mais veloz do que a velocidade da luz. Ora, uma experiência, se você está aqui agora e tem uma revelação de Deus, você ouve essa voz de Deus, ora, Deus falou e não teve percurso lá dos céus, do trono de Deus até chegar em você, não teve, não transcorreu tempo. Não tem o delay, como você vê numa apresentação de jornal, fulano fala, olha, vamos lá falar agora com o repórter fulano de tal. Aí está lá na tela a pessoa com o microfone assim, 10 segundos ali parado, né? Porque até a voz dela chegar nele. Na experiência espiritual, não tem esse tempo, não tem delay, é instantâneo. E isso, para ser admitido, teria que admitir, mas como instantâneo, se nada pode ser maior que a velocidade da luz? Por isso que ele era crítico, tá? E diz a Torá comentada, relata no livro de Números, eu não vou lembrar o capítulo agora, tá? Mas traz um relato dizendo que o povo judeu, ele sempre foi muito desprezado. E tudo de bom que o judeu fez para a humanidade, eles nunca dá o devido valor, considera. Aí cita uma frase do Einstein. Einstein, você vai falar, mas ele não é alemão? Ele era judeu, tá? E aí ele fala assim, essa frase que sai da boca dele, se esta minha teoria da relatividade prosperar, eu serei um alemão. Se ela fracassar, eu serei um judeu. E isso, a gente vai vendo que quem mais ganhou o prêmio Nobel são os judeus. As maiores descobertas, se não todas as grandes descobertas, vêm de judeu. Outra coisa, em muitos estudos dessa atualidade, dessas coisas que a física, você vai ver lá, rabino fulano de tal, geralmente o que eles eram? Astrônomo, físico, matemático,
Pessoas muito inteligentes, pessoas estudadas, que, para você compreender bem a Kabbalah, você também está relacionando com as coisas que estão no mundo. E tudo isso tem a ver com o teu padrão, porque você não pode ser como é que fala aí na nossa língua, aí, uma pessoa que está isolado, aí tem um nome comum aí, quem lembra aí? Hã? Não, pode até ser, mas isolado que eu estou falando não era literalmente isolado do povo. Estou falando quando alienado, no sentido de que você está aqui nesse mundo e, como falava lá no tempo de igreja, que você tem que viver neste mundo como se você dele não fosse. Tá? Agora, o livro do Rabino Luzzatto, O Caminho de Deus, ele vai dizer, num parágrafo do livro, você encontra uma afirmação. No segundo parágrafo, ou seja, no parágrafo de baixo, praticamente ele nega o que falou em cima. Então, como que você junta? Ou seja, você não pode participar desse mundo para ter essa questão forte com Deus, mas por outro lado você tem que participar, é mandamento de Deus que você aproveite de todas as coisas da criação de Deus que estão neste mundo. Bem diferente, né? Então, para todas estas coisas, a gente vai vendo que esse padrão que eu estava falando sobre a física, né? Muitos autores não citam judaísmo. E eu estava lendo um livro de física e de repente eu estou lendo lá a explicação, eu falei, poxa, isso aqui é judaísmo. Mas em nenhum momento ele falou que era judaísmo. Por quê? Um cientista falar que aquela teoria vem da teoria do rabino Isaac Luria, pronto, acabou o material dele. Não é aceito. Freud, com a psicanálise, ele fez de tudo para não deixar a psicanálise dele se misturar com o judaísmo. Mas o que ele fala lá vem de ensinos de Baal Shem Tov, 200 anos antes do Freud nascer. É judaico. Adiantou? Tem um livro de um brasileiro aí que fala lá o judaísmo na obra de Freud. Não adiantou. Você vai ver coisas que ele fala de Moisés. Nossa, eu passei mal quando estudei aquilo lá. Sabe, a gente fica irritado. Agora você imagina, portanto, perguntaram lá na época para Deus, os anjos perguntaram, tá bom, qual vai ser então a diferença entre Davi e Saul? A diferença? Espera um pouquinho que você vai ver. É essa que eu te contei. Primeira prova que Saul teve naquele exército e tal, ele se adiantou, ele temeu. E Davi estava preferindo não somente ele morrer, mas que todos morressem, mas para permanecer fiel a Deus. Então, esse padrão de pensamento, lembrando que esse pensamento aqui, a ciência vai chamar de consciência, que está conectado com a suprema consciência que é Deus. Tá? E nisso tudo aqui, você tem que entrar com um conceito que nós conhecemos de alma e aquelas 5 manifestações de alma. E aí você vai estabelecer, parece complicado? Até parece, mas de tanto de você ouvir e perceber, acaba ficando mais fácil. E aí você vai poder compreender nessas coisas que você tem sim, a cada instante da tua vida, a fazer escolha. A gente está sempre fazendo escolha. E a gente tem que, ora, você vai fazer escolha que não vai dar muito certo, e aí você tem como retornar. Tá? É só você pensar assim, mesmo quando você usa caneta, era difícil apagar a escrita da caneta, não era? Aí não inventaram o famoso branquinho? Fica até meio feio no texto, mas melhor, mas apagou, teve como consertar. Então tudo tem como consertar.
Você não está aí perdido eternamente, você tem como consertar. Agora, no computador, que essa tecnologia aí, você errou, o que você faz? Você vai lá, aperta o delete, pronto, não tem branquinho, está limpinho, é como se nunca tivesse errado. Então, uma relação direta entre você e Deus, na sinceridade, em harmonia, é como se você nunca tivesse errado. Deus não tem problema com os teus erros. Você que tem problema com os teus erros. Se a gente mantiver cada um com Deus nessa sinceridade, não importa o que eu tenha feito, vai poder ser limpo. Entendeu? O problema é o que fica na cabeça da pessoa. As pessoas não se perdoam. Esse pensamento tem dificuldade. Então, para aquele livro de física, sabe o que ele relatou lá para comprovar todo esse negócio da criação do mundo? Ele foi buscar lá aquela teoria do Isaac Luria do Tsimtsum. Ele descreve aquilo lá, lembra que aquele círculo com aquele... Igual o relógio ali, ó, é como se o ponteiro estivesse marcando lá, ó, meio-dia, e o redondo. Então, você sabe que naquele lugar onde é o ponteiro marcando meio-dia, a criação está toda ali. O resto todo é o espaço vazio que Deus teve que tirar daquela luz infinita e deixou um lugar esvaziado para poder a criação poder ter existência. Ele descreve tudo isso aí sem em nenhum momento falar do Isaac Luria, do Tsimtsum, do ensino cabalístico judaico. Mas ele usa, o jeito que ele fala, para quem conhece sabe que ele está falando disso, porque ele usa às vezes a mesma palavra. Ou então ele fala, a luz circundante. Você vai no texto do Isaac Luria, é assim que ele fala, luz circundante do Or Ein Sof. Tá? Eu estou falando isso porque eu já reclamei aqui com vocês tempos atrás que em ciência é muito difícil você pegar um cientista que cita o conhecimento judaico. Esse, embora ele não citou a fonte, porque você não é obrigado. Como que funciona isso? Se você usa as palavras literalmente, você tem que citar a fonte. Mas se você pega o ensino, você estudou um assunto e você vai falar dele, você está falando o assunto usando a base daquele outro assunto. Mas as palavras são suas, então você não precisa citar, porque literalmente não são as mesmas palavras, entendeu? Então aqui o autor está livre. Mas é legal você perceber um pesquisador famoso, um cientista de nome, que ele faz parte desse pensamento cabalístico do Tsimtsum. É muito bom. Você parte para a psicologia, que é a minha área, na parte do Jung, ele em nenhum momento ele tem vergonha de citar o nome do rabino Shimon Bar Yochai. Ele cita, no Talmud diz tal coisa, ele cita, entendeu? Agora, a grande maioria não quer citar fonte judaica baseado naquilo que a gente falou, que a própria Torá fala. Tudo que entrou o judeu já começa a ter com uma parte negativa. Tá? Bom, seguindo aí nessas coisas todas, esse pensamento que nós temos, ora, nós tivemos uma vida na eternidade com Deus, como todos sabemos, tá? Que religião no mundo diz que nós tivemos uma vida na eternidade com Deus, senão o judeu, que recebeu a própria palavra do próprio Deus. Então ele falou, vocês tiveram uma vida comigo. E agora esse universo criado, ele é desta forma por causa disso. Então Deus ensina para o povo dele como era antes desse universo ser criado. Agora, nós nascemos no Brasil, embora o Brasil, ele é, geneticamente falando, ele é judaico. Porque o início da história do Brasil, aqueles povos que vieram, inclusive o famoso padre Anchieta lá, ele era judeu.
o famoso padre, e tantos outros aí. Você tem o nome do Fernando de Noronha, judeu. Ele administrou o país naquela época. Então, durante muito tempo, eles trouxeram o cultivo da cana-de-açúcar, que fez com que o Brasil se desenvolvesse, jornalismo, teatro, dramaturgia de uma forma geral, tudo tradição judaica. Mas a gente aprende isso na escola? Não. Os livros escolares sobre a história do Brasil é uma história que não aconteceu, uma história mentirosa. Entendeu? Agora, quem é que vai ter coragem de levar para o ensino do Brasil a verdadeira história? Para poder mostrar que o Colombo, o descobridor lá da América, ele era judeu. E que aquele percurso dele era justamente visando encontrar uma terra que servisse de lugar para socorrer o povo dele, o judeu. Quem que vai dizer que a caravela do Cabral que veio para cá, quem dirigia aquilo lá e que tinha a leitura dos céus para fazer governar a navegação, era de judeus. E naquela época coincidiu também dos judeus saindo de Portugal, vieram para o Brasil, tá? E aqui o Brasil, ele desenvolveu e ele teve nomes. Pará, por exemplo, Pará é nome judaico. Um monte de coisa. As mesas em Minas Gerais, mesa com gaveta, tradição judaica. Chorar a morte da bezerra, tradição judaica. É tanta coisa. Então o judaísmo, ele está vivo aqui no Brasil. As pessoas, são muitos que são judeus por sangue mesmo e não sabem. Tá? Será que é por isso que o Brasil é um país abençoado por Deus? Mas nós nascemos aqui e não tivemos ensino judaico. Não tinha como ler. Mesmo que você quisesse. Eu quis no passado. Mesmo sendo evangélico, eu quis estudar judaísmo, você não encontra. O livro que encontrava com facilidade era a História dos Hebreus, do Flávio Josefo, só. O resto, tudo que está em hebraico, não dá. A grande maioria dos próprios judeus, filhos de judeus aí, não dominam o hebraico propriamente. Entendeu? Então é uma dificuldade muito grande. E nesse sentido, a gente vai percebendo, nascemos aqui, não tivemos uma educação, mas a gente conseguiu algo dentro do teu ser, mesmo em cima de religiões diversas, seja espírita, seja católico, seja evangélico, a gente chegou ao conhecimento de Deus. Então isso tem que ser valorizado. O teu padrão de pensamento, o teu pensamento, a cachola sua aqui, conseguiu se conectar com a suprema consciência. E conseguiu ir penetrando e dando valor ao teu coração, ao teu status, à tua personalidade, ao teu eu. E você conseguiu ser alguém com responsabilidade espiritual. Não foi um vazio. Mas será que a gente chegou num ponto que nada mais vai ajudar? Você não será ajudado se você não se ajudar. E como é que você pode não se ajudar? Simplesmente você achar que Deus é teu chapa. Que qualquer coisa que você faça, Ele vai endossar. E não é assim. Eu até estava estudando umas coisas essa semana e eu pensei assim, poxa, eu preciso guardar essa história aqui, porque qualquer hora eu posso comunicá-la para eles, né? Mostrar o quanto que Deus, Ele é justo, tá? E é do texto sobre os juízes, tá? E ali vai mostrando, pelo livro do Midrash, vai mostrando... Bom, tem uma história que é fácil lembrar. Vocês lembram da história de um juiz que ele disse que se Deus abençoasse a guerra, quando ele voltasse, a primeira coisa que saísse da propriedade dele, ele iria oferecer a Deus?
Vocês lembram dessa história? Na Bíblia, em português, ele chama Jefté, se eu não me engano. E o nome dele hebraico é Iftar. Ora, quando ele chega, a menina adolescente dele vem homenageando o pai, cantando. Ele, ai minha filha, você não sabe o que você fez. Eu ofereci a Deus, agora tem que cumprir. Mas é ensinado que para aquele tempo não tinha verdadeiros estudantes de Torá. Diferentemente de Débora, que foi juíza. Ela, mesmo tendo dificuldade as pessoas a ensinarem, ela se propôs a dar aula, a ensinar a Torá para aquele povo. Então ela foi achada digna. E o marido dela estava abaixo dela. Olha que interessante. Cadê que Deus colocou o homem acima só porque é homem? O marido dela ficou abaixo dela em tudo. E ela dava aula debaixo de uma árvore. Livre. Sabe por quê? Para respeitar aquele mandamento que uma mulher não pode ficar numa sala sozinha com homem, para que não gere na cabeça das pessoas que naquele tempo ali, aqueles minutinhos, podia acontecer alguma coisa. Entendeu? Então ela dava aula debaixo da árvore, em público. O Jefté, é Jefté mesmo? O nome dele? E olha, eu li a história ali com o nome hebraico, eu falei, nossa, como é que esse nome em português? Eu não fui nem olhar, estava ali estudando, tal, e o nome dele lá no hebraico é Iftar. Então, o que acontece? Ele tinha sido expulso do próprio povo, mas ele era guerreiro, ele vivia fazendo guerras lá, ainda indiretamente, para poder ajudar o povo judeu. E aquele povo não tinha mérito, porque eles não estudavam Torá, eles já estavam cultuando outros deuses. Aquela dificuldade. E aí foram atrás desse moço, porque para poder Deus ouvir e libertar aquele povo, tá bom. Aí ele falou assim, mas quando era no meio de vocês, vocês nunca me deram valor, por que agora vocês vêm atrás de mim? Vocês vieram atrás de mim por interesse. Vocês querem que eu volte? Então me coloque como rei sobre vocês, entendeu? Por fim, a história é que ele vai lá, ele vem para ser o rei, ele cumpre um pedaço da Torá que quando fala, você vai guerrear, então você vai lá e tenta fazer um acordo primeiro. Ele tentou fazer esse acordo, só que o rei daquela época não quis ouvir, então teve guerra. Ele saiu vencedor? Saiu. Agora a parte que importa aqui para a gente. Ele tinha falado, eu vou sacrificar a Deus aquilo que sair da minha propriedade. Saiu a filha dele. Onde na Torá está escrito que você tem que sacrificar um filho? Você não vai encontrar. Mas por outro lado, a palavra de um rei, aquilo que ele fala, ele tem que cumprir. Como não havia um estudo formal de Torá naquele povo, então as leis ficaram confusas. O Sanhedrin, os juízes, que aqui nessa paraxá está falando que você deve cumprir o que é colocado pelo Sinédrio. Entendeu? Então o que Deus fez? Deus puniu o Jefté, porque para alguns ele não matou a filha. E para muitos outros, diz que ele matou sim. Tá? Se ele matou a filha, ele matou achando que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo errado. Porque se ele fosse conhecedor de Torá de fato, ele sabia que aquele fato podia ser desfeito, aquela promessa dele. Bastava ele fazer o quê? A própria filha, pelo Midrash, diz assim, pai, procure sábios, vá até o Sanhedrin. E naquela época, o chefe dos sábios era Pinhas, sacerdote. O Pinhas pensou assim, ouvi um boato aí que é assim, 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 mas eu não vou até lá
porque o juiz, o Sanhedrin, não tem que ir até lá. É o povo que tem que vir até nós. E o negócio foi andando, ele não foi porque achou que Jefté que tinha que ir. E Jefté pensava assim, mas eu como rei fica muito ruim para mim, eu ir até o Sanhedrin. O Sanhedrin vai, se eles ficarem sabendo disso, eles vão me procurar. Entendeu? Um ficou pensando que a responsabilidade era do outro. Resultado, a menina morre. Vamos admitir que ela morreu. Então o que Deus faz? Deus vai lá e vai punir Jefté. Deus vai lá e vai punir os juízes do Sanhedrin. Porque eles conheciam o mandamento. Então eles não podiam deixar a coisa acontecer. Tá? Essa imparcialidade de Deus é que você tem que valorizar. Não é porque Deus te ama tanto e você sabe que Ele te ama tanto, embora você ache que não, que significa que qualquer coisa que você faça, Ele vai te punir. Tem coisas que Ele nem vai te punir. Você vai sofrer, você vai pagar o preço sem saber. Vai estar liquidado. Mas tem situações que você tem que manter sempre essa responsabilidade, esse vínculo. E isso tem que ser justiça para mim e para você, para a gente levar uma vida de responsabilidade, de achar que a nossa vida é leve. Sabe por quê? Porque se você tiver sentido que esta vida é leve, é porque você está seguro com Deus. Os teus pensamentos serão pensamentos de paz. Porque Ele pensa paz sobre você. E você vai pensar paz sobre Ele. Em detrimento de toda e qualquer dificuldade que você tenha, se você confirmar a paz, você vai ter um sentimento que vai manter a tua alma equilibrada. E sabe qual é a tônica da medicina vibracional de hoje? É que as doenças são causadas pelo desequilíbrio psíquico. Só que o que é esse desequilíbrio psíquico? É essa distorção do pensamento. O que é essa distorção de pensamento? É quando esse pensamento seu não está conectado com o pensamento bom. Onde está o pensamento bom? Em Deus. Só que nós estamos num lugar de universo onde tudo que você pensa, ele nem sempre vem para a parte exteriorizada, material. Ele fica como radiação. E aí ele fica nessa região que permeia todo o universo. Ou seja, se você pensa coisa errada, você vai começar a ser estimulado. Veja, não estou falando nem demônio, hein? Não estou falando de demônio. Você vai ser estimulado por esses pensamentos maus, de escolhas erradas, que as pessoas tiveram. Porque esses pensamentos, a suprema consciência, que é Deus, ela não aceita, ela rejeita. E aquilo fica como que vagando. Está aí. Então, tem pensamentos borbulhando aqui no nosso redor agora? Tem. Por que eles não vão se ligar a você? Se eles forem bons e os teus sentimentos são tecnicamente idênticos a eles, aí vai ter essa superposição. Você vai poder se conectar com ele. Caso contrário, se ele é mau e você está com um pensamento bom, eles não vão se ligar. Tá? Então veja, não é só demônio. Porque senão fica aquela doutrina, Deus no céu, o diabo no inferno, os anjos do inferno, os anjos de Deus, e fica essa brincadeira religiosa que a igreja comentou com a gente. Mas graças a Deus, o eterno Deus revelou a verdade ao povo judeu, que foi escrito tudo isso na Torá e na Torá oral, e graças a Deus hoje isso chegou até nós. Então você sabe que não são só os demônios. Mas o que é certo é que toda doença, ela distorce o teu equilíbrio. Mas tem uma coisa sensacional, que o que faz a tua alma tornar em equilíbrio, sabe o que é? Esse sentimento de serenidade, de tranquilidade, de paz. E aí você vê texto como assim, eu coloco a vida e a morte para você hoje, escolha a vida. E Deus falando, eu faço com você um pacto de paz.
Então, para tudo que você tiver, aprenda a relaxar. Aprenda a meditar no nome de Deus. Eu raramente faço isso, tá? Sobre a meditação do nome de Deus. Mas eu aprendo a... Às vezes eu acordo à noite, essa noite, por exemplo, mesmo. Eu acordei e eu fico lá fazendo a respiração. Por quê? Porque essa respiração, ela descansa você. Ela conecta você com essa verdade de Deus. Ela oxigeniza todo o teu corpo, as células, traz saúde. Ela também trabalha a parte do sangue. É benefício muito grande. E se você está equilibrado, em paz, você começa a vibrar em alta frequência da alegria. E sabe o que acontece? Essa frequência de alegria, ela faz com que as células NK do teu sistema imunológico, elas sejam fortes e elas estejam ativas. Então ela vai pesquisar no teu corpo as células que estão doentes para poder eliminar. Então é saúde, alegria. A pessoa vai organizar fluxo energético por causa da paz, por causa da alegria. E tudo isso, nessa força, vai te dar força para aquilo que o pessoal está acostumado a chamar de fé. Então você vai ter fé? Vai. Sabe como vai aumentar a tua fé? Dependendo do grau que você tem desse descanso. E esse descanso, se é em Deus, é confiança em Deus. É muito bom saber de tudo isso, né? Então, viver dessa forma que eu estou te falando é fácil. E na prática? É difícil, mas você tem que tentar. Porque se você tentar, ainda que você erre, Deus vai te ajudar, porque Ele está vendo que você quer tentar isso. E é aqui que a gente tem que... Por isso que essa paraxá, ela vai falar de estabelecer policiais, de estabelecer isso. É tudo para você pensar sobre o teu pensamento. Como acertar esse tipo de coisa. Tá bom? Já falei demais, a gente pode encerrar.